Graça e paz, meu querido, minha querida. Que a paz do nosso Deus esteja com você aonde você estiver e, de maneira especial, junto aí contigo no seu lar. Esse é o nosso desejo. E hoje nós vamos retomar o assunto da semana passada, mas já tratando da notícia boa. A notícia ruim foi o pecado. E a notícia boa qual foi? Nós vamos ver agora, está só começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra algo extraordinário. Carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Maravilha! Então você viu que a consequência daquele dia desastroso que foi o dia do pecado, quando a desobediência entrou no coração de Eva e de Adão, e então a coisa complicou durante muitos séculos, até que veio Jesus, já dentro do plano de redenção da humanidade, e transformou e modificou a história, e bendito seja o Senhor, porque nos incluiu nessa nova realidade. E aí, como consequência, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, capítulo 6 da sua carta aos Romanos, ele diz uma coisa extraordinária. Aí, guarda essa, hein? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós, ou seja, nós, eu, você, os redimidos, andemos nós também em novidade de vida. Opa! Então, eu quero dizer para você que a nossa vida, como marido, como esposa, ela tem esse eixo diferenciado. Na verdade, é preciso que você entenda, isso é extremamente relevante e importante. Como eu disse aqui no início desta série, eu não pretendo tomar como base a não ser a palavra de Deus, tá? Então, nós entendemos pela palavra de Deus que casamento, em primeiro lugar, ele é espiritual, ele tem um eixo espiritual. Não é só a união de um homem com uma mulher. Não é isso que você vê. Existe um elemento espiritual na base dessa estrutura. Por quê? Porque ela foi criada por Deus, ela foi pensada por Deus, Ele criou, Ele executou, Ele fez o casamento, viu a necessidade da união dos dois, fez com que os dois se tornassem em um só, em uma só carne. Então o casamento, ele é espiritual. E você viu que deu problema. Espiritual, é um veio espiritual, o pecado é espiritual, né? Agora veio a transformação. Então nesse processo, Deus preparou um retorno para nós ao princípio. O primeiro episódio dessa série, se você quiser assistir de novo, está lá. No princípio não foi assim. E foi de propósito, porque eu queria chegar exatamente nesse ponto que nós estamos chegando hoje. No princípio,
É porque eu não posso ficar abordando o casamento nas suas problemáticas atuais nessa sociedade que nós vivemos, porque essa sociedade não sabe nada de Deus, não conhece nada de Deus, ela está longe, está bem longe. Então qual é a nossa referência? A referência é a palavra de Deus. Eu não posso pegar os poetas para tratar o casamento. Oh, é um amor, é um sentimento. Não dá. O poeta não entende de casamento. Quem entende de casamento é a palavra de Deus. Filósofos, sociólogos. Não dá, não tem como, é a palavra de Deus. Por isso que nós estamos retomando aqui. De repente você vai falar, está pensando assim, pastor, o que o senhor está falando, hein? Quer falar de casamento, lendo Romanos, capítulo 6, versículo 4, dizendo, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque você e eu, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e Deus nos deu vida, nos deu uma vida nova. Nos deu a possibilidade de vivermos uma vida como Ele planejou no início, no princípio. Como é que foi no princípio? Como nós vimos, Adão e Eva vivendo em harmonia, sem um querer tomar o lugar do outro, sem um querer subjugar o outro, escravizar o outro. É assim que era no princípio. Então dá para viver assim agora? Meu querido, preste atenção. Em boa medida dá. Não dá 100%, porque as sequelas do pecado, elas foram muito grandes e nós vamos arrastá-las até quando nós passarmos pela redenção do nosso corpo e formos transformados, tivermos os nossos corpos transformados, aí nós viveremos a plenitude da graça, do ideal que Deus planejou para as nossas vidas. No entanto, o apóstolo Paulo diz aqui para nós andarmos em novidade de vida. É assim que nós temos que viver. Portanto, meu casamento, o seu, servo de Deus, serva de Deus, tem que ser pautado pela palavra de Deus. E aí eu quero te dizer o seguinte, você é serva de Deus? Você serve o Senhor? Você conhece a palavra do Senhor? Então preste atenção, minha querida, seu casamento não é do jeito que você pensa. Não é do jeito que você lê nessas historinhas aí, nesses aconselhamentos. Tem muita coisa boa, muita literatura boa, muito homem de Deus, muita mulher de Deus dando conselhos muito bons. Tem, concordo, conheço. Não sou tonto assim, conheço. Até te indicaria. Mas vou te dizer, hein? Parece que eles estão sumindo no meio de tanta bobeira, no meio de tanta coisa inútil, querendo botar na mente do crente, do servo de Deus, pior, substituindo a palavra de Deus, querendo colocar coisas absurdas, conceitos absurdos. Cuidado com isso, porque você agora é uma nova criatura e deve viver em novidade de vida. Portanto, os conceitos que nós estamos falando aqui sobre liderança do homem, submissão da mulher, eu não estou considerando o que a sociedade atual diz de forma nenhuma. A minha referência é o ideal. O ideal qual é? É a criação antes do pecado. Pastor, mas pecou, mas estou te mostrando aqui. Deus fez uma transformação nas nossas mentes, na nossa vida, de tal maneira que agora nós podemos andar em novidade de vida, numa vida diferente, obedecendo a sua palavra. Tanto é, preste atenção, você já observou que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer você, a nos fazer retornar ao ideal de Deus? O que o apóstolo Paulo vai fazer isso aqui. Em todos os seus escritos, apóstolo Pedro vai dizer da mesma forma, porque a referência deles passou a ser também não a cultura em que eles estavam inseridos, não as filosofias que reinavam na época que eles escreveram. Não, a referência deles foi a palavra de Deus, como foi no princípio. Então, é o nosso retorno. Então, a notícia boa dá para nós vivermos como no jardim do Éden, o nosso casamento ser uma bênção, ser uma maravilha, o nosso lar, Deus poder visitar tranquilamente, sem que nós nos escondamos.
sem que nós nos escondamos. Dá para viver isso em novidade de vida. É essa nossa referência, guarda isso. A partir daqui nós vamos, nas próximas semanas, dar continuidade nesse assunto, como é então considerar a sociedade que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, os efeitos do pecado sobre nós, sobre a carne do homem, e como é que nós conciliamos tudo isso agora então? Mas então como é que eu faço então, pastor? Eu sou carne, mas eu também tenho o Espírito de Deus na minha vida, tenho essa nova vida para viver, Deus me capacitou. Como é que eu faço então? Como é que eu vivo? Dá tranquilamente. Vamos juntos, semana que vem estamos aqui, vamos dar continuidade nesse assunto. Creio que te interessa, me interessa, porque eu vou falando e vou aprendendo também, contando sempre com a inspiração do Espírito Santo e com certeza ele tem todo interesse em fazer com que a sua igreja ela seja adornada, edificada, preparada para aquele grande dia. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção e pela atenção que você tem dado, né, a todo o trabalho da Web Vídeos, na verdade. Muito obrigado. Então se inscreva, compartilha, e você tem visto aí essa série de trabalhos que tem sido feitos, transmissões de cultos, tem sido uma maravilha, e eu tenho certeza que Deus também tem te abençoado através de todo esse trabalho que tem sido feito aqui por este canal. Ore por nós, ore principalmente pela equipe da Web Vídeos Inspirações, e não se esqueça que a nossa família é um projeto especial que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus.